Glória a Jesus. Graças e paz, amados. Minha alma canta ao Senhor. Embora os nossos lábios se movem, se mexem, mas se esse louvor não partir da alma, é apenas um movimento, será apenas um movimento. Esse louvor precisa ser da nossa alma, nosso interior, lá do profundo. Minha alma canta ao Senhor. Ainda em pé, livro de Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 3. Se põe em pé, por favor, em reverência ao Deus da palavra. Com certeza eu ficarei mais tempo de pé do que vocês. Então fique de pé, reverenciando a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou não te apoies, não dependa, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Sentai-vos, amados. Frequentemente nós somos colocados diante de dilemas. Colocar nossos olhos em nossos recursos ou colocar nossos olhos em Deus. Colocar nossos olhos na nossa força ou colocar na força do Senhor. Depender de nós mesmos ou depender do Senhor. São dilemas que enfrentamos todos os dias. São situações que nos deparamos todos os dias. O que fazer então? Descansar em nós mesmos ou descansar em Deus? Descansar naquilo que somos, naquilo que sabemos, ou descansar na palavra de Deus? Ou descansar nas suas promessas? Ou nos gloriarmos em Deus? Muitos se gloriam na sua capacidade. Muitos se gloriam no seu entendimento. Muitos se gloriam no seu intelecto. Muitos se gloriam na sua sabedoria. Então o que fazer e como se fazer? Mas Salomão, ele vai direto ao ponto. Salomão, ele vai no X da questão. Salomão, ele vai no âmago. Ou seja, confie no Senhor. Confie no Senhor. E só, se nós observarmos a sua palavra, já no capítulo 3, aqui no seu início, ele dá essa resposta. Ele dá essa resposta. Como crescer na confiança em Deus? Como crescer?
Como caminhar na confiança em Deus? Que ele começa dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei. Não te esqueças. Significa que você ouviu, ou que você precisa ouvir, ou que você precisa dar ouvidos à lei do Senhor. Por quê? Porque muitos escutam a lei do Senhor, mas não ouve. Ele escuta, mas não ouve. Ele escuta, mas ele não presta atenção. Ele escuta, mas ele não se atém na lei do Senhor. Ele não guarda a lei do Senhor. Então o homem que dá sabedoria, ele começa dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando você ouve, você guarda. Por quê? Porque quando você ouve, você está atento, você está prestando atenção, você está comendo, você está se alimentando, você está remoendo aquilo, e aquilo vai para o seu coração. Então você guarda. Você guarda a lei do Senhor, você guarda a palavra do Senhor, você guarda os mandamentos do Senhor, você guarda as promessas do Senhor. Versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Prestou atenção nisso? Porque eles aumentarão os teus dias. Quando você guarda a palavra, quando você vive a palavra, quando você ouve a palavra, o que ela faz? Ela traz vida. Ela aumenta os teus dias. Ela enche o coração de paz. Ela enche o coração de esperança. Ela enche o coração de convicção. Mas quando você guarda, quando você observa, quando você guarda no coração, quando você não permite que o inimigo venha e roube essa palavra, essa palavra que foi lançada, essa palavra que foi semeada, e quando ela entra no coração, ninguém tira. Quando ela entra no coração, ninguém tira. Por quê? Porque ela entrou no seu coração. Por isso que o mesmo sábio, ele fala: guarde o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, guarde o seu coração com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Guarde o seu coração. E ele continua: e te acrescentarão os anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, não é para você ouvir só quando você está aqui. Não é para você ouvir só no culto de domingo. Por isso Deus está dizendo: atas, escreve-as na tábua do teu coração, né? Aqui no seu pescoço. Porque antigamente os judeus, os seus filhos, quando eles eram ministrados, então de alguma forma eles eram marcados com a palavra. Olha, guarde essa palavra, caminhe com ela, olha, ande com ela. Quando ele olhava, estava lá a palavra. Mas você deve guardar no seu coração, deve guardar aqui dentro. Porque por algum momento, pode ser que você não esteja com esse livro aqui na sua mão, mas a palavra, ela vai estar no seu coração, ela vai estar guardada aqui. Então guarde atas no seu coração, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E aí, mais uma vez, Salomão confia no Senhor de todo o teu coração. Nossa confiança, ela cresce quando nós lembramos do que Deus fez no passado e do que Deus está fazendo.
A nossa confiança cresce quando nós lembramos daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor realizou na nossa vida e na vida daqueles que já passaram, na vida daqueles que estão registrados aqui na sua palavra. Então a nossa confiança em Deus, ela cresce quando você ouve a palavra do Senhor, quando você ouve aquilo que Deus fez através de homens e mulheres, quando você se lembra disso. A sua confiança em Deus, ela cresce, ela vai desenvolvendo, ela vai amadurecendo. Por quê? Porque você lembra daquilo que Deus fez na vida deles e na sua vida. Quantas coisas Deus fez na sua vida? Então a nossa confiança cresce quando nós lembramos disso. Nas palavras de Salomão, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você precisa reconhecer o Senhor. Você precisa reconhecer a bondade do Senhor. Você precisa reconhecer os feitos do Senhor. Você precisa lembrar dos feitos do Senhor. E como que isso acontece? Isso acontece através de uma disciplina. Uma disciplina de perceber os incontáveis feitos do Senhor. Isso é disciplina. É você lembrar, é você recordar, é você trazer à memória, é você trazer ao coração aquilo que Deus fez. Por que recordar? Porque muitos se esquecem. Porque muitos se esquecem. E quando você precisa daquela confiança, daquela perseverança, daquela esperança, como que você vai ter isso se você esqueceu dos feitos do Senhor? Então quando você se lembra disso, você fala, bom, o mesmo Deus que fez, Ele vai fazer. O mesmo Deus que realizou, Ele vai realizar. O mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então eu preciso reconhecer isso. E isso exige disciplina. Lembrar que eu já fui beneficiado, que eu já fui abençoado, que eu já fui alcançado pelo Senhor. Não podemos mudar o que passou, mas podemos ver o hoje com uma outra perspectiva. Nós podemos ver hoje com outro olhar, uma outra perspectiva. O que passou, passou, mas hoje eu tenho um novo olhar, eu tenho uma nova percepção. Por isso que eu preciso guardar a lei do Senhor, os seus preceitos, os seus ensinos, guardar os seus benefícios, trazer à memória os seus benefícios. Muitas vezes o povo de Deus se esqueceu dos seus feitos. E pelo fato de se esquecer dos feitos do Senhor, começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque se esqueceram dos feitos do Senhor. Olha o que diz o texto em Juízes 8:34. Não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Olha o texto. Não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos. Não foi de alguns, foi de todos os seus inimigos. Não se lembraram das maravilhas que o Senhor lhes fez, e endureceram a sua cerviz. Ou seja, não se lembraram dos feitos do Senhor e endureceram a cerviz, endureceram o coração, começaram a murmurar, começaram a reclamar. Deus não está fazendo, Deus não está realizando, é Deus. Não, foram eles, fomos nós que nos lembramos dos feitos do Senhor e agora colocamos na conta dele, nas costas dele. E esses que o Senhor deu livramento, simplesmente se esqueceram dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor. Não se lembraram do poder de Deus,
nem do dia em que os resgatou do adversário. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Ou seja, se esqueceram, se afastaram. Porque é isso que acontece. Quando nós esquecemos dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, nós nos afastamos. Nós nos isolamos. E com isso, a gente acaba se perdendo no caminho. A gente acaba se perdendo na caminhada. Porque a gente se esquece, a gente se isola. A gente quer viver a nossa vida. E nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de recorrer a Ele. Nos esquecemos dos feitos dele na nossa vida. Por isso o salmista ele determina, no Salmo 77, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Meditarei em todas as suas obras. Eu vou pensar sobre todas as suas obras. Eu vou refletir em todas as suas obras. Eu vou pensar em todas as suas obras. Eu vou remoer todas as suas obras. Por isso que o início do texto volta a dizer: filho meu, guarda os meus mandamentos, guarda os meus preceitos, guarda as minhas promessas. O que ele está querendo dizer? Que vai chegar um momento que você vai precisar dela. Então você precisa guardar na sua mente, no seu coração, para você recordar, para você trazer diante de você. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Não importa se foram grandes ou pequenos, considera, releva, coloque em evidência. Por quê? Porque quando você considera os pequenos feitos do Senhor, Ele vai fazer grandes feitos na sua vida. Quando você considera, quando você coloca em evidência, quando você honra os pequenos feitos do Senhor, pode esperar, pode aguardar que grandes coisas Ele vai fazer. Agora relembre disso. Salmo 103 ele fala sobre isso. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Então, como que eu cresço na confiança no Senhor? Olha o texto ali, crescendo na confiança no Senhor. Não é sair daqui hoje, Deus falou comigo, você sai daqui hoje, mas amanhã amanhece. Não, é crescendo na confiança no Senhor, dia após dia, crescendo, desenvolvendo, amadurecendo a confiança no Senhor. Esse crescimento deve ser diário, precisa ser diário. Por isso, a meditação na sua palavra precisa ser diariamente. Eu não posso meditar hoje, aqui, agora. Eu não posso ouvir hoje, aqui, agora e deu. Não. Eu cresço na confiança do Senhor, meditando na sua palavra diariamente. Eu cresço na confiança do Senhor, lembrando dos seus feitos diariamente. Crescemos na confiança do Senhor, lembrando daquilo que Ele fez na história, lembrando daquilo que Ele fez na minha vida, daquilo que Ele fez na sua vida. Eu cresço dessa forma, eu cresço dessa maneira. Eu cresço na confiança no Senhor quando eu lembro da obra da cruz. O Senhor entregou a sua vida por mim. Eu cresço
cresço na confiança do Senhor quando eu me lembro que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando eu penso nisso, quando eu me envolvo com essa palavra, quando eu considero que o amor sacrificial de Jesus por mim, por nós, quando eu considero isso, maior será a minha confiança em Deus. Por quê? Porque o maior e o melhor Ele já fez. Ou seja, peraí, Jesus, Ele já fez a maior coisa por mim. Jesus realizou a maior obra por mim. Então, essas coisas aqui, isso aqui é. Diante daquilo que Jesus fez por mim, isso aqui que eu estou vivendo, isso aqui é fichinha. Porque a maior obra Ele já fez. Então, a minha confiança nele vai aumentar. Por quê? Porque a sua graça manifestou salvadora. E eu faço parte dessa graça. A obra da cruz é a maior obra gloriosa que Jesus realizou. Então, se você não considera a obra da cruz, meu irmão, isso aqui você vai. Não adianta você querer vivenciar o hoje aqui, se você desconsidera, se você se esquece dessa obra da graça. A graça salvadora. Além de lembrar do passado, nossa confiança cresce quando esperamos na promessa de Deus para o futuro e para o presente. Então, quando eu esqueço da promessa de Deus para o futuro, a minha vida aqui, ela vai ficar manchada. A minha esperança aqui, ela vai ficar com ranhuras. Porque se eu não esperar na promessa de Deus para o futuro, eu não vou viver bem aqui nessa vida. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim lá no futuro. Então eu vou viver bem aqui. Eu vou viver bem aqui essa vida. Então você precisa aguardar. Você precisa ter essa esperança. Você precisa ter essa promessa. Que Deus reservou, que Deus preparou um futuro para nós. Um futuro glorioso. Eu preciso me lembrar dessa promessa para que eu possa viver bem hoje. Mas eu não sei. Mas eu... Então, meu irmão, esquece. Esquece. Se você não guardar essa promessa, aí lá no versículo 2, guarda os meus mandamentos, ou seja, as minhas leis, as minhas promessas, a minha palavra. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se eu me esquecer dessa promessa de Deus, que Deus prometeu para mim um futuro glorioso, se eu me esquecer dessa promessa, a minha vida aqui no presente, ela vai ser uma vida frágil. Ela vai ser uma vida de fraqueza. Por quê? Porque a minha esperança, né, com o futuro, ela tá arranhada. Mas quando eu tenho essa convicção, essa esperança, essa certeza, que diz o texto aqui? Os meus dias serão aumentados. Eu vou viver dias de alegria e de paz. Então, meu irmão, guarde as promessas de Deus. Viva a promessa de Deus na sua vida. Salomão faz questão de destacar aqui essa promessa, que isso lhe dará saúde ao corpo, vigor aos ossos. Saúde ao corpo, vigor aos ossos. Por que há muitos fracos e doentes? Exatamente por isso. Porque não guardam as promessas de Deus, a palavra de Deus, não vive elas. E aí, não vive essa saúde que Salomão está dizendo aqui. Não desfrutam dessa saúde que Salomão está dizendo aqui.
saúde ao corpo, vigor aos ossos. Então a nossa fé, ela é poderosamente aumentada pela graça que já veio e pela graça que está por vir. Pela graça que já veio e a graça que está por vir. Então, desfrute dessa graça que já veio, para que você possa guardar com expectativa a graça que está por vir. Viva essa graça presente, para que você receba a graça futura, para que você desfrute da graça futura. Deus os fez assim. Memória e expectativa geram confiança. Memória e expectativa geram confiança. Agora, não é expectativa em você. Expectativa aqui nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Memória, expectativa, memória dos feitos do Senhor, memória daquilo que Ele fez no passado e na sua vida. Então isso vai gerar confiança. Você vai crescer na confiança no Senhor, crescendo na confiança no Senhor. Eu quero que você guarde isso no seu coração, crescendo na confiança no Senhor. A cada dia na sua vida precisa acontecer algo novo. A cada dia na sua vida você precisa sentir alguma mudança acontecendo ali. Opa! Deus está me dando graça, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, a minha fé está aumentando, a minha fé está crescendo, a minha expectativa. Memória e expectativa geram confiança. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha o que o salmista diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Embora a palavra do Senhor, embora ele levantou os seus profetas para escrevê-lo, mas o salmista, ele fez essa declaração: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Por isso guardar a palavra, por isso guardar as promessas do Senhor. Não, a minha alma diz, eu vou esperar nele, porque a minha alma está dizendo isso, a minha alma está declarando isso, então eu vou esperar nele, eu esperarei nele. Por quê? Porque ele é a minha porção, ele é o meu sustento. Ele é a minha porção, ele é o meu sustento. Podemos esperar lindas promessas para esta vida, mas a esperança vai além desta vida temporal, e ela se estende até a eternidade. Então, viva bem hoje, para que você possa guardar com expectativa a eternidade. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você nessa vida aqui não desfrutar uma vida longa, uma vida de paz, uma vida de expectativa, como é que você vai ver essas coisas? Como é que você vai contemplar essas coisas? Se nessa vida aqui você vive uma vida sem expectativa, sem esperança, sem alegria. Como diz o texto aqui, prolongarão os seus dias,
Mas parece que alguns, a vida ela está se reduzindo. Porque cada dia está mais doente, cada dia está mais frágil, cada dia está mais sem expectativa, cada dia está mais sem alegria. Como que você vai ver se cumprindo essa palavra na sua vida? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos estar firmes nessa esperança, nessa graça. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eternas. Eu não vejo, mas eu aguardo com expectativa. Eu não vejo, mas eu estou esperançoso. Eu não vejo, mas eu estou vivendo com alegria. Eu estou vivendo com grande expectativa. Vivendo com expectativa. Olha o que diz o texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ela é momentânea. Por quê? Filipenses 4,19. Por que ela é momentânea? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Aqui não está dizendo que necessidades são essas. Está dizendo que Ele vai suprir. Está dizendo que as coisas vão acontecer. Está dizendo que Ele vai fazer. Por isso que Jesus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Eu não posso me dobrar, me curvar diante da tribulação e parar por ali. Eu preciso pensar que tem algo além. Eu preciso pensar que algo além me espera, me aguarda. E quando eu espero com essa expectativa, isso vai me fortalecendo. Essa expectativa vai me fortalecendo, vai me renovando. Quanto mais pensarmos nas promessas de Deus, quanto mais lermos as promessas de Deus, quanto mais refletirmos na promessa de Deus, mais a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, ela vai aumentando, ela vai crescendo. Quando eu penso na promessa, quando eu leio, quando eu medito, a minha esperança, ela vai crescendo. A minha confiança, ela vai crescendo em Deus. Ela vai crescendo em Deus. Nossa confiança, ela cresce quando nós nos relacionamos com Deus no presente. Nós estamos aqui relacionando com Deus coletivamente. Estamos aqui nos relacionando com os irmãos aqui coletivamente. Mas eu preciso me relacionar com Deus na minha individualidade. Você precisa ter a sua individualidade com Deus. Você precisa ter o seu relacionamento individual com Deus. Faz parte do crescimento. Faz parte desse crescimento da fé. Crescendo. Isso faz parte do seu relacionamento com Deus. Por isso que Salomão, ele foi veemente na sua fala. Confie de todo o seu coração. Tema ao Senhor. Confie no Senhor de todo o coração. Tema ao Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu isso com Davi. Ele aprendeu com seu pai. Que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que é a intimidade? Intimidade é estar próximo. Intimidade é se relacionar. Intimidade é conversar.
intimidade de abrir o coração, intimidade de dizer, Senhor, estou sentindo isso. Deus, eu preciso disso. Deus, o meu coração está assim. Deus, com Deus você pode falar tudo. Com Deus você pode ser íntimo. Com Deus, é por isso que o texto diz que a intimidade do Senhor, ou seja, Deus, Ele quer compartilhar com você também. Da sua intimidade, do seu. Sabe aquilo que você não pode falar comigo? Você pode falar com Deus. Sabe aquilo que você não pode falar com seu irmão? Você pode falar com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, mais poderoso do que conhecer, só de ouvir, é de ver o Senhor, é de estar com o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, mas agora os meus olhos te veem, mas agora andar com o Senhor. Mais do que ouvir é conhecer o Senhor. Mais do que ouvir é andar com Ele, é caminhar com Ele, é estar junto dEle. Mais forte do que esperar pelas promessas de Deus é suspirar pelo Deus das promessas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira. Ai, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, é suspirar Deus. Mais poderoso do que conhecer, só de ouvir, é quando nossos próprios olhos o veem. Mais forte do que esperar pelas promessas de Deus, é suspirar pelo Deus de promessas. Nossa esperança, ela é despertada pela lembrança. Estimulada por essa esperança que está enraizada aqui, já está guardada aqui. Há um estímulo aqui, há um contentamento. Só que só nós desenvolvemos essa esperança, nós desenvolvemos essa convicção quando nós nos relacionamos intimamente com o Senhor. Irmão, é tudo muito bom o que acontece aqui. É tudo muito bom o que acontece aqui durante a semana, os cultos, os encontros. Mas é muito melhor quando você se relaciona intimamente com Deus, intimamente com o Senhor, perto dEle, próximo dEle. Sabe? Quando nós desenvolvemos esse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo, esse relacionamento irresistível, esse relacionamento cativante. O que é irresistível? Não, eu não quero sair da presença de Deus. Eu quero estar com Ele, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar aos seus pés, eu quero... Quando e como nós vamos alcançar o mais profundo nível de confiança? De que maneira? Com memória alimentada. Ou seja, alimentar a memória com os feitos do Senhor. Se assim o fizermos, nossos dilemas vão embora. Nossas dúvidas vão embora. Agora eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar dos feitos do Senhor. Eu preciso me alimentar das promessas do Senhor. Eu preciso ter intimidade com Ele.
adianta só você esperar da igreja. Só você esperar do pastor, do irmão da direita e da esquerda. Não, em Deus. Repito, porque tem coisas que você não vai falar comigo, é só com Deus. E aí, essa esperança, ela vai se completar, ela vai se... Sabe? Se assim o fizermos, aí nós vamos passar a ter saúde e vigor na vida para todo sempre. Vigor e saúde para todo sempre. Filho meu, não te esqueça da minha lei, ou seja, da minha palavra, dos meus mandamentos, das minhas promessas. Não se esqueça dos meus princípios, da minha palavra. Não te esqueças. Guarde os meus mandamentos. Por quê? Eles aumentarão os teus dias. Te acrescentarão anos de vida e paz. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Se apoie na palavra de Deus, se apoie na promessa de Deus, se apoie nas sagradas escrituras. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para Ele, reconheça Ele. Mais uma vez, não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, ande no temor do Senhor, caminhe no temor do Senhor, aparta-te do mal. Versículo 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Medula para os teus ossos. Por que tanta preocupação quando você ouve, né? Câncer na medula, não sei o que na medula. Por que tanta preocupação? Por que chama atenção isso? E Salomão usa isso aqui para trazer aqui esse significado da vida. A palavra, ela vai fazer isso na sua vida. A palavra, ela é remédio. Ela é remédio para o teu umbigo. A palavra é medula para os teus ossos. Vai fortalecer os teus ossos. Vai dar vida para você. Vai dar saúde para você. Então, irmão, desenvolva essa esperança. Desenvolva. Isso é dia a dia. Isso é vida com Deus. Isso é vida com a sua palavra. Então, crescendo. Esse crescimento deve ser diário. Precisa ser diário. Faça isso. Algumas vezes eu coloco isso como exemplo. A gente tem tempo para tudo. Mas quando fala dos mandamentos da palavra, pastor, não tem tempo, não dá tempo. Como não dá? Dá tempo de lavar carro, dá tempo de lavar louça, dá tempo de lavar o passarinho, dá tempo de lavar o quintal, dá tempo de lavar o pátio, dá tempo de ir no supermercado, dá tempo de fazer o arroz e feijão. E não dá tempo de ler os mandamentos do Senhor, os princípios, as promessas. Quem fica o dia inteiro sem comer aqui? Quem fica o dia inteiro sem beber? Tem alguém? Não, pastor, eu não consigo. É isso que precisa acontecer na sua vida, espiritualmente falando. Eu não consigo ficar o dia inteiro sem, pelo menos, folhear. Porque isso vai alimentar a minha alma.
vai fortalecer os meus ossos. E quando ele fala ossos aqui, não quero você trazer aqui espiritualmente falando, não. Não, pastor, não. É os seus ossos mesmo que vai trazer. Fisicamente falando, espiritualmente falando. Agora você precisa guardar, viver isso. Amém? Vamos orar. Fazendo tudo isso, seus dilemas serão resolvidos. Fazendo isso, você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Você não vai viver ansioso, ansiosa. Você vai lembrar daquela palavra do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Espera aí, eu vou lançar minha ansiedade porque Deus cuida de mim. Então você não vai ficar ansioso, porque a ansiedade traz enfermidade, a ansiedade traz dor, a ansiedade. Feche seus olhos, fale com Deus, fale com o Senhor. Se você tem vivido cercado de dilemas, de dúvidas, de dores, de perguntas, se o seu dia a dia tem sido dias de perguntas sem respostas, se os seus dias têm sido dias cercados de dilemas, cercado de dores, se você tem vivido sem esperança, sem expectativa, então cresça na esperança no Senhor, cresça na graça do Senhor, cresça na confiança do Senhor. Fale, Deus, eu quero crescer na confiança em Ti. Deus, eu não quero retroceder, mas eu quero amadurecer na confiança no Senhor. Eu quero amadurecer na confiança em Ti. Eu quero crescer dia após dia na confiança do Senhor. E quando eu estiver diante de dilemas, que eu possa enxergar uma saída, que eu possa enxergar algo novo, que eu possa ver algo novo diante de mim. Não só coisas ruins, não só coisas que me faz mal, mas que eu possa enxergar coisas boas diante de mim. Então eu quero viver, Deus, dia após dia. Eu quero crescer dia após dia na confiança no Senhor. Deus, que essa confiança, ela possa amadurecer. Que essa confiança em Ti, Senhor, ela possa se aprofundar, ela possa se solidificar, ela possa criar raízes. Que essa confiança em Ti, Deus, ela possa me trazer dia após dia maturidade. Ela possa me trazer dia após dia expectativas para o presente, para o futuro. Deus, eu quero ter essa disciplina na minha vida. Eu quero crescer na confiança do Senhor. Então peça ao Senhor para que Ele te ajude a você se disciplinar nisso. Disciplina na confiança no Senhor. Há muitas coisas que nós precisamos ter disciplina. Há muitas coisas na vida diária, na vida cristã, que nós precisamos ter disciplina. Mas crescer na confiança do Senhor também precisa ser disciplina. Você precisa ser disciplinado. Você precisa buscar. Você precisa insistir. Você precisa fixar os seus olhos. Você precisa fixar os seus pensamentos. Você precisa focar. Pai, não deixe, Deus, Senhor, que nós não nos apartemos, Senhor, da Tua palavra, ou não distanciemos dela, Senhor, mas nos ajuda, Deus, a aproximarmos a cada dia mais. Se quisermos, Pai, se desejamos
ter dias melhores. Desejamos, Pai, que os nossos dias sejam prolongados, que possamos observar a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus princípios, Senhor, guardados no nosso coração. Nos ajude, Deus, para que nós possamos contagiar outras pessoas. Nos ajude para que possamos contagiar outras vidas. Não, Senhor, com uma palavra de desesperança, mas com uma palavra de esperança, com uma palavra, ó Deus, de certeza, de convicção, com uma palavra alegre, Senhor Jesus, que possamos contagiar outras pessoas, aonde formos, aonde estivermos, com palavras de esperança, com palavras de vida e paz. Como diz o próprio Salomão, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então que a nossa memória, que o nosso pensamento, Pai, seja repleto de coisas boas. Coisas, Pai, que vão nos dar esperança. Coisas que vão alegrar o nosso coração. Coisas que vão nos amadurecer. Coisas que vão nos fortalecer. Coisas que vão nos renovar. Coisas que vão nos levantar. Coisas que vão alegrar o nosso coração, Senhor. Que possamos alimentar o nosso espírito, a Deus, com aquilo, Senhor, que vai nos levar mais longe. Em outras palavras, que vai nos levar mais perto daquilo que o Senhor quer, Pai, que nós cheguemos. Oh, Senhor. Quantos que ainda estão tão longe? Porque se esqueceram das suas promessas. Porque se esqueceram dos feitos do Senhor. Porque se esqueceram dos milagres do Senhor. Porque se esqueceram que um dia o Senhor fez grandes coisas. Se esqueceram que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor. Que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que fez milagres, faz milagres. Oh, Deus, que possamos ver a vida com expectativas, Pai, mas sempre olhando para a Tua palavra, sempre olhando para ela, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja reunida, por cada lar representado. Obrigado, Senhor Jesus, por cada mãe, cada pai, cada filho, cada filha que aqui está. Oh, Senhor Jesus, que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que possamos viver dias melhores. Senhor, que possamos trazer testemunhos de vida para esta casa. Testemunho de vida, Senhor, para compartilhar com os nossos irmãos. Eu oro, Senhor, para que nessa semana o Senhor nos surpreenda. Eu oro, Deus, para que nesses dias o Senhor nos surpreenda, Pai. Surpreenda os Teus servos, ó Deus. Surpreenda esta igreja com Teu favor, com Teu cuidado, com a Tua provisão, Pai. Ó Deus, é a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.